Excelentíssima Senhora Doutora Desembargadora Valéria da Silva Rodrigues Queiroz, relatora do presente habeas corpus, no qual figura o paciente Alan, de sobrenome Silva, desde já quero externar a Vossa Excelência e a todos que compõem esta Casa de Justiça o nosso respeito. Eu digo nosso porquê, pois o Dr. Marcos Vinícius, advogado, também compõe os autos no polo da defesa. Sendo assim, eu externo nossos agradecimentos. Desde logo, é bom dizer que diante da pandemia foi solicitado que a presente sustentação oral presencial fosse substituída pela modalidade telepresencial. Sendo assim, passo a expor para Vossa Excelência os ditames das circunstanciais. Nesse ditame, venho apresentar para Vossa Excelência questões primordiais, muito brevemente, apontar e, consequentemente, o deferimento em favor da defesa. O paciente ele foi preso no dia 9 de 4 de 2020. As ilegalidades, Vossas Excelências, começaram desde o dia do seu suposto flagrante, lá em sede presencial, no qual o paciente ficou por mais de 24 horas na delegacia, onde sequer foi lavrado o auto de prisão em flagrante, no qual só foi lavrado com a presença da defesa lá, bastante incisiva, aonde foi decidido transferir o paciente para outra delegacia na qual tinha delegado naquele momento. Só sendo assim para a lavratura do auto de prisão em flagrante. Como não bastasse, Excelência, a sua prisão em flagrante foi convertida em prisão preventiva de ofício. Não houve pedido do Ministério Público e muito menos da autoridade policial. E o artigo 311 ele tem inovações trazidas pelo pacote anticrime, o qual foi desrespeitado, no qual eu vou ler para Vossa Excelência. Em qualquer fase da investigação policial ou do processo penal, caberá a prisão preventiva decretada pelo juiz, a requerimento do Ministério Público, do querelante ou do assistente, ou por representação policial. Excelência, no presente caso, o sistema acusatório elaborado no artigo 3A, 282, parágrafo 2 e 311, como mencionado, tais alterações foram completamente abarroadas pelo douto juiz, passando por cima completamente do texto legal. E foi pedido pelo tribunal esclarecimento e as circunstâncias em que se encontram os autos, no qual o douto juiz sequer mencionou essa ilegalidade. Passando essas considerações, que sejam mais do que claras, mais do que evidentes, com a breve leitura dos autos, vai se constatar tudo que a defesa está exclamando. Então, em primeiro plano, em primeiro pleito, a defesa tem mais do que suficiente provado nos próprios autos tal ilegalidade. Em segundo pleito, Excelência, quero mencionar o princípio da dignidade da pessoa humana. Seria prudente nesse momento, com base no que estamos vivendo em situação de pandemia, aonde o sistema carcerário tem aglomerações de pessoas, nos quais o nosso sistema carcerário tem sequer instalações dignas de higiene e instalações médicas. Sendo assim, Excelência, o CNJ emitiu a resolução 62 de 2020 no seu artigo 4º, que eu vou exclamar aqui para Vossa Excelência. Pessoas presas em estabelecimentos penais que estejam com ocupação superior à capacidade, que não dispõe de equipe de saúde dotada no estabelecimento, que estejam sob ordem de interdição com medidas cautelares determinadas por órgãos do sistema jurisdicional internacional ou que disponha de instalações para a propagação do novo coronavírus. Então veja, Excelência, o artigo 4º dessa resolução traz fórmula aberta. Não é necessário que o paciente esteja em um grupo de risco. Basta o local não oferecer as instalações necessárias. Entretanto, Excelência, o que eu quero dispor aqui?
a defesa pediu a revogação da prisão do paciente ao douto juiz sobre os fundamentos do risco, sobre a fundamentação da primariedade e, mais ainda, na demora para apreciação da prisão, que naquele momento já estava mais que arbitrária. E sequer o juiz fundamentou a prisão, ignorando veemente o pleito da defesa. O artigo 315 do CPP, com as inovações trazidas pelo pacote anticrime, traz regras claras de como a decisão deve ser fundamentada, mas de forma genérica o douto juiz proferiu a prisão preventiva e, sem querer ser repetitivo, de ofício. O argumento da Procuradoria da Justiça também ignorou todo o exposto pela defesa, com argumentos genéricos, no quais até traz dúvidas para a defesa no quesito apreciação dos autos. Ou seja, dando a entender que sequer leu de forma criteriosa e zelosa, assim como se deveria ser. Pelos motivos humanitários, Excelência, pelos motivos de violações legais expostas por toda essa sustentação, nesse contexto sobre a nossa nova legislação, Excelência, a defesa pede que seja reconhecido toda a ilegalidade, já claramente apontada em todos os autos. Sendo assim, externo os meus agradecimentos novamente e peço que o pleito do presente habeas corpus seja totalmente deferido em favor da defesa. Meus agradecimentos.